Hoje eu vou convidar vocês para conhecer junto comigo essa casa aqui na beira do mar, mas está tão na beira que a gente está praticamente dentro do mar. E aqui comigo está o Gabriel Bordin. Tudo bom, Gabriel? Tudo bem, Suzane? Bem-vindo à nossa Casa Brisa. Obrigada, a gente está aqui na Casa Cor. E essa aqui é a casa que o Gabriel praticamente construiu, né? A casa já existia, mas você fez todo um envelopamento nela, enfim, você criou toda uma situação, né? Me explica um pouco sobre ela. Exatamente. Desde o primeiro contato eu tive uma sincronia, diria assim, com esse espaço muito forte. Primeiro pela conexão com a água, mas de fato a estrutura que a gente tinha aqui era super rústica, super precária. Era uma garagem de barcos, então era um galpão, propriamente dito, e ele não tinha nem janelas, era um galpão de tijolo à vista, chão batido. E aí veio o desafio de realmente pegar essa casa de barco e manter essa essência da casa de barco, mas transformar isso num lar, assim, num loft com vida, com alma, abrir isso para o mar, para o jardim, para o verde. Então foi aí que tudo começou e aí foi um longo percurso até chegar no que a gente tem hoje, né? Você estava comentando comigo que não existiam essas aberturas que existem hoje, né? Exatamente. Era todo fechado, era realmente um depósito. Então a gente tinha uma entrada e uma saída, que era a saída para o mar. E aonde a gente está aqui nesse piso hoje era um chão batido que vinha lá da parte do quarto e isso vinha caindo até chegar na areia. Então todo o processo começou de fato com até esse preenchimento do solo e de uso, né, de preservar essa estrutura existente, que é uma coisa que eu sempre prezo muito. Até na Casa Cor do ano passado foi o nosso partido principal em não interferir no espaço, e aqui não foi muito diferente. Naturalmente, como a gente quis trazer esse ar de casa, a gente, né, criou esse reboco rústico nas paredes, a gente quis manter a rusticidade que existia e que a gente queria propor para esse estilo de vida, né, essa proximidade com a natureza e com os materiais naturais. Mas a gente deu uma revolucionada na casa. A partir daí a gente, né, começou a estudar essas aberturas que nós queríamos propor e também criou esse partido de tirar partido dessa brisa do mar que tem aqui. Então a gente não fez uso de ar-condicionado, a gente quis mesmo tirar do vento do mar, dessa coisa gostosa que tem, a casa toda cheia de aberturas, então o ar realmente percorre muito por ela. E além disso nós criamos essa casca, que ela foi criada com um ritmo de madeiras, de 5, 10 e 15 centímetros, com frestas entre ela, e toda essa casca envelopa a casa por fora. Então a gente criou um pulmão ali de 80 centímetros em todas as direções, e inclusive essa casca também cobre o telhado da casa. Então a gente cria uma proteção para essa casa que existia aqui, assim como uma área que protege das intempéries, cria um pulmão ali que protege do calor, enfim, cria um microclima aqui dentro, muito gostoso. E esse mesmo ritmo a gente trouxe aqui para dentro no forro da casa, mas preservando todas essas treliças que a gente vê da estrutura, são as estruturas originais. Inclusive, quem tiver a oportunidade de vir aqui vai poder observar que muitas delas estão, né, tu consegue ver a marca do tempo, de cupins, enfim, a gente tratou isso, mas quis preservar toda essa identidade, toda essa história que está visível nela. Então, isso foi uma das ideias de deixar isso muito presente, muito visível, tudo que já foi vivido aqui, tudo que já passou nesse espaço. Ficou incrível, gente. Eu vou pedir para o Gabriel, vou tirar o celular aqui do tripé e vou andar com ele, vou percorrer com o Gabriel todos os detalhes da casa, porque realmente o Gabriel me mostrando está muito mais rico do que a gente aqui só sentado, né? Vamos lá, Gabriel. Vamos lá. Gabriel, então me mostra aqui os detalhes desse espaço. Vamos lá, então, Sani, o nosso cartão postal aqui, né, nosso centro da casa inteira é o mar. Então a gente quis, de fato, emoldurar essa paisagem. Inclusive essa é a única janela que a gente tem essa moldura de tauari natural, exatamente para tratar o mar como uma obra de arte e poder vivenciar essas alterações dele durante o dia, né? Que agora de manhã ele está mais calmo, durante o dia a gente sente que ele se agita um pouco e o pôr do sol é exatamente aqui na frente. Então a ideia é realmente abrir a casa para isso, para o mar e para as variações dele. Inclusive essa composição de obras que a gente fez na lateral, ela já vem com essa ideia desses tons brancos para, de fato, não competir com o mar, que é o protagonista. E aí a gente trouxe para cá tudo que tem num pequeno loft, né? Então a gente tem esse rancho de praia, digamos assim, com esse living mais orgânico, que já tem essa disposição, né, um pouco mais jogada, assim, propositalmente, para criar algo mais despojado. Aqui tem uma característica também que eu gosto muito de trazer, que é as peças de garimpo. Então essas são poltronas do Zalzupin, que foi um garimpo meu particular que eu fiz, e também essa poltrona de balanço do Tenreiro, que tem um valor aí bem especial. Eu acho que traz
muito DNA para casa e tem muito a ver também com esse projeto. Aqui a gente vem vindo então para a cozinha. A casa ela não tem nenhuma parede, ela é toda integrada. Esse aqui é um dos lemas da casa, né? Ter o mar para fazer de altar. Eu acho que é isso que eu estava querendo dizer já sobre essa questão da presença do mar muito constante. E aí a gente trouxe a cozinha como centro da casa, que já não é nenhuma novidade, a gente faz isso com frequência nos projetos. E aí também a presença do barco com essa herança do que a casa era antes. Esse barco, inclusive, é o barco do meu pai, então também tem todo um valor aí afetivo ligado a ele e a conexão com a minha família. Então é um barco que é usado hoje pelo meu pai, com as minhas sobrinhas, enfim. Então ele está aqui como esse centro mostrando essa herança da casa e também como sendo uma peça de uso mesmo, que faz todo sentido com essa composição. Na sequência a gente tem toda a parte de marcenaria que a gente quis também trazer essa coisa um pouco mais old school, assim, e também lembrando um pouco esse caráter mais náutico. Toda a marcenaria é feita de madeiras maciças, então ela é toda de tauari maciço, trazendo essa questão aí de uma coisa, né, mais durável e essa questão de como isso era feito antigamente, né? Então a gente criou esse lambri das peças, exatamente assumindo esse caráter um pouco mais praiano, digamos assim. Gabriel, aqui, voltando para cá, a gente tem uma questão que eu achei bem interessante. Você criou nichos na própria pedra, né? A bancada, ela compõe também com esses nichos. Isso aqui é uma peça muito interessante, até digamos assim, uma das cerejas do nosso projeto, que é essa bancada, que ela é toda feita em granito escovado. Na verdade, ele é flameado, então ele tem esse caráter áspero, e ela foi toda composta, criada, apesar de ela parecer um monolito, uma peça única, ela foi criada com chapas, né, de granito. Uhum. Essa pedra se chama Riverstaup, então ela tem esse caráter branco, parece quase como um bloco de gelo. E a gente quis fazer essa ilha somente com pedra. Então a gente não tem nada de marcenaria aqui nesse bloco. A gente já criou esses nichos que podem ser utilizados na cozinha mesmo. E além disso, a gente só tem aqui então toda a parte dos eletros, mas a gente fez esse bloco totalmente de pedra mesmo. E aí criando esse link com essa bancada atrás, que são os dois pontos de pedra que a gente tem na casa, né? E a gente trouxe todo esse acabamento abaluado, então para dar realmente essa ideia de como se isso fosse uma peça maciça, e realçando, né, todos esses veios, né, essa questão bem natural da pedra e do material natural, que é uma coisa que eu gosto muito de usar, e deixar bem visível isso, né, dos materiais naturais, que é, como eu te falei, a pedra, a madeira, o próprio granito do piso também, então isso está muito presente. Todo o material que a gente tem aqui nesse projeto, seja as madeiras do revestimento externo, os tecidos, é tudo 100% natural, algodão, linho, pedra, então a gente fez questão de trazer isso muito presente no projeto como um todo. Aqui a gente vem então indo um pouco mais para a parte íntima, a gente tem a Iemanjá ali fora, que é uma obra do Juliano Aguiar, que já dá as boas-vindas e faz essa, né, fica ali com uma proteção da casa, também saudando o mar. E aqui a gente vem para esse patamar um pouco mais elevado, que era onde nós tínhamos já um cimento queimado na época aqui da casa original, né, do depósito. A gente fez esse revestimento de madeira na parte do quarto. E aqui vem também um outro ponto focal do projeto, que é esse biombo que a gente desenhou e que leva o nome da casa. E esse biombo, então, ele chama-se biombo brisa. Ele tem essa ideia de ser um biombo de dois lados, e nele nós temos 96 aquarelas do Nestor Júnior, que é um artista aqui de Floripa, e que um dos trabalhos deles é muito marcante, essas aquarelas retratando as conchas e os motivos do mar. Então a gente trouxe 96 aquarelas dele aqui nesse biombo, e ele é essa peça que faz essa divisão entre a área mais social da casa e a área íntima, mantendo essa permeabilidade visual. Então estando no quarto tu consegue ainda ver o mar, ver a sala, e ter esse elemento novamente do mar presente. Aqui a gente tinha mais um elemento da casa que a gente quis preservar, que era uma grande fundação de concreto. Então a partir daí a gente tirou partido disso para criar os armários. A gente vem novamente com esse lambri e com a madeira natural para criar toda a parte dos armários, então, que novamente são todos de madeira maciça, e foi tirado a partir dessa angulação existente nessa fundação para isso. Aqui você criou também uma abertura, né, que ficou muito legal, né, Gabriel? Me conta sobre ela. Exatamente, Suzane. Essas aberturas, é muito comum nos nossos projetos. Eu gosto muito de fazer essa brincadeira entre a arquitetura e o design, né? Para mim isso são duas coisas que nascem juntas, então é muito difícil separar as duas coisas, e nos nossos projetos, mesmo quando são projetos de interiores, existe essa comunicação muito forte, e aqui não é diferente. Então a gente criou essas aberturas, que a casa era toda fechada, como a gente falou, e a gente já criou isso para enaltecer pontos focais que nós queríamos,
Aqui, como é o caso desse grande ficus, que cobre a casa inteira, como se fosse também um outro elemento protetor da casa. E a gente traz muito no projeto essa questão das raízes, né, de resgate às raízes. Então a gente quis enfatizar, de fato, a presença da raiz desse ficus com esse rasgo. E esse rasgo também traz todos os rasgos da casa, assim como na cozinha, a gente tem aquele rasgo que se conecta ao aéreo. Aqui também o rasgo tem essa função de apoio, né, de nicho. Então todos os rasgos, além de trazer essa conexão para o externo, trazer luz natural, ele tem uma função de uso interior também, né? Da mesma forma que no banheiro a gente criou essa pequena janela aqui que também tem essa conexão com esse nicho, e novamente a gente tem essa bancada que nós desenhamos na mesma proposta da cozinha. Então ela é todo um monolito feito de pedra, também do Riverstalp, desse granito, todo ele flameado, e a gente criou nichos funcionais, assim como essa base. Então ele é uma peça super robusta e que traz muito esse caráter, com esse acabamento arredondado de ser uma peça única, né? Um monolito, um bloco único mesmo. E aqui novamente a gente quis trazer essa conexão muito integrada entre a parte íntima do quarto com o banheiro, chegando até nessa banheira da área externa, que é um pequeno oásis particular aqui. Então a gente tem essas cortinas que integram mais ou menos, né, esses espaços, com chuveiro, bacia, enfim. E chegando então nessa parte externa, e a gente tem essa banheira toda esculpida em granito rústico, que é o mesmo material que a gente tem também no piso da casa lá dentro. Então, novamente, aí enaltecendo essa conexão do interno com o externo, sempre com materiais naturais, tirando ao máximo disso, trazendo essa conexão, né, nossa com a terra, enfim, com os elementos que são mais naturais para todos nós. Gabriel, o que eu posso te dizer, né? Mais uma vez, parabéns. Eu acompanho a tua caminhada, né, tua trajetória há muitos anos, e cada vez eu vejo que você tem mais potencial, né, você coloca todo o seu potencial, você coloca a sua alma, na verdade, nos teus projetos, e a gente consegue perceber isso é muito legal. Parabéns e muito obrigada por me receber aqui hoje. Obrigado a você, Suzane.